Meus amigos, a gente começa com o assunto da semana. Nós estamos na Semana da Independência. Na última quinta-feira, ao chegar acompanhada de Lula na cerimônia do 7 de setembro, a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, fez o L para o público que acompanhava o evento. O símbolo ficou marcado na campanha eleitoral para identificar aqueles que apoiaram o petista. Vestida de vermelho, a cor do PT, Janja acenou aos apoiadores pouco antes de o casal presidencial desembarcar do veículo. No início do desfile, o Lula foi saudado por militares que participaram da celebração. O desfile cívico-militar que aconteceu na esplanada dos ministérios teve o tema Democracia, Soberania e União, numa tentativa de desvincular a comemoração da independência do país do governo de Jair Bolsonaro. Detalhe é que nas redes sociais a data ficou marcada como um vazio, já que o número de apoiadores foi muito inferior ao visto no 7 de setembro do ano passado. Isso também se deve à campanha Fique em Casa, feita pela oposição. Em entrevista à Jovem Pan, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, defendeu que os eleitores de Jair Bolsonaro não fossem aos desfiles. Valdemar fez referência aos atos incentivados por Jair Bolsonaro no ano passado, que foram utilizados como elementos de prova na ação de inelegibilidade impetrada pelo PDT contra o agora ex-chefe do Poder Executivo. Mais um grande destaque da data foi a cerimônia que aconteceu aqui em São Paulo, no Sambódromo do AMB, que contou com a presença de Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes, governador e prefeito de São Paulo. O que muito se questionou foi justamente a ausência de Jair Bolsonaro, já que ele é visto como um grande aliado dos dois. Está aí os detalhes que a gente teve dessa semana do 7 de setembro. Fernando Capês, quero começar contigo explorando essa que foi uma imagem simbólica desse 7 de setembro, justamente a primeira-dama fazendo L. Fazendo um L em um veículo do Estado, em um evento público do governo, um evento oficial e transmitido pela TV oficial com um símbolo que é político partidário. Não tem aí uma espécie de abuso do poder ou uma desvirtuação, aí não foge ao que seria o dia da independência, onde a independência deveria ser a exaltada, meu amigo Fernando Capês. Olha, meu querido Nelson Kobayashi, em primeiro lugar, ela não fez o L para o público, não tinha público. Tinha pouquíssimas pessoas, o público estava lá, eram servidores, tinham sido convocados, né? Ou vai ou perde o emprego, muita gente tem cargo em comissão, daquele velho estilo, né, que a esquerda faz para reunir pessoas e reunir público. Então, em primeiro lugar, esse aspecto. Agora, isso aí pode ser um abuso do poder político, com certeza, uma campanha antecipada, não tem a menor dúvida, violação ao princípio da impessoalidade, tudo quanto é princípio. Agora, o que eu chamaria a atenção é o seguinte, o tema do desfile 7 de setembro foi um tema baseado numa mentira. Então, o tema é democracia com milhares de pessoas que estão presas, com denúncias coletivas, sem especificar quais são os crimes que essas pessoas cometeram, quando, na verdade, há um abuso na utilização do Instituto da Prisão Preventiva, que é uma medida excepcional, só pode ser decretada quando não tem nenhum outro jeito de garantir o processo, quando o artigo 319 do Código de Processo Penal é expresso ao dizer que há uma série de outras medidas que podem ser aplicadas no lugar da prisão preventiva, e as pessoas estão presas, muitas delas, algumas sim praticaram atos com violência, têm que ficar não só presas, mas condenadas a penas altas. Agora, a grande maioria estava ali caminhando, não sabia direito, era um protesto, se é conveniente ou não, se é correto ou não, é outra coisa. Mas não é aqui esse crime de ameaça de deposição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, primeiro, não tem democracia, ou a democracia está abalada. Segundo, não tem soberania, porque o governo federal está administrando junto com o Centrão. Nós estamos caminhando para 38, já se fala em 40 ministérios. Nós vamos comentar aqui, a ministra Ana Moser foi demitida, a ministra Daniela Carneiro foi demitida para acomodar as exigências do Centrão. Então nós temos um legislativo que quer abocanhar os ministérios para administrar. Não bastam as emendas parlamentares. Então, não vejo muita soberania. Nós temos um judiciário que legisla, um legislativo que quer administrar e um executivo que é refém do Congresso Nacional. E, finalmente, união, acho que não preciso nem comentar, né?
Pois é, falar em união, a gente viu inclusive uma cena interessante nesse dia 7, que foi a presença de todas as mulheres do governo, a ministra Simone Tebet, a ministra Marina Silva, a própria primeira-dama, a própria presidente do STF, a ministra de Cultura, Margarete Menezes, e todas as que ainda restam no governo, ao lado do presidente, acredito que na mesma semana da demissão da Ana Moser, para tentar mudar aquela imagem de que o governo não está tão comprometido assim com a questão das mulheres. Eu quero te ouvir, doutor Roberto Tardelli, sobre isso, porque a gente tem visto essa crítica bem no dia, na semana da independência, e um ato no dia da independência que tenta mostrar uma certa sintonia entre o governo Lula e a causa das mulheres no governo. Eu destacaria algumas situações. A primeira, a gente tem que lembrar o que foi o 7 de setembro do ano passado. Aquele coro grotesco puxado pelo Jair Bolsonaro de ser imbrochável. Aquela situação horrorosa que envergonhou o Brasil perante o mundo todo. A segunda situação que me pareceu muito interessante foi ver um ministro militar pedir autorização ao presidente da República, reconhecer que ele é efetivamente o comandante-em-chefe das Forças Armadas. Eu acho que esse momento foi um momento muito importante daquilo tudo que aconteceu. A primeira-dama não ocupa cargo no governo, ela não é integrante do governo federal, certo? Ela não é ela é tão integrante do governo federal quanto cada um de nós. Ela é próxima ao presidente da República, ela é casada com o presidente da República, mas ela não exerce cargo, ela não tem função, ela não tem nada que a fizesse impedi-la, que pudesse impedi-la de, primeiro, usar um vestido que é da cor do partido PT, que, aliás, é da cor do próprio pau-brasil, né? Que é o nosso... O que deu o nome ao nosso país. E segundo, o que me pareceu interessante foi ver num palanque, lá no palanque das autoridades, eu sempre destaco uma presença que, para mim, que é a presença da nossa cacique, sabe, ainda... A ministra dos Povos Originários. Isso, que estava lá pela primeira vez. Nós nunca tivemos um índio lá. Alguém dos povos... Nunca. Ela estava lá, certo? E ela estava lá para o mundo todo. Quanto ao público pequeno que se teve, a gente tem que fazer aí uma certa reflexão, querido Capês. Porque nós passamos aí vários dias com alguém dizendo assim, vai ter alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. E nós temos a experiência do 9 de janeiro, quando fizeram alguma coisa terrível, né? Eu acho que as pessoas se desestimularam a comparecer, né? Ninguém mais no Brasil, eu acho que o Brasil ele amadureceu o 9 de janeiro, uns... 8 de janeiro. 9 não aconteceu, não. 9 já tinha acontecido. No dia 8 de janeiro, ele nos amadureceu. Mas, porque Tardelli, ele nos fez ficar mais... Você teve uma carreira brilhante no Ministério Público, mas como advogado de defesa, você está indo melhor ainda. Agora, não dá para falar que a Janja, num veículo oficial, num evento oficial, numa cerimônia de 7 de setembro, não está quebrando o protocolo, violando o princípio da impessoalidade e envergonhando a nação, fazendo uma campanha político-partidária durante um desfile de 7 de setembro. Querido amigo... Você, como promotor eleitoral, teria tomado providência. A impessoalidade é do agente público, é do agente público, ela não é. Ela é esposa do agente público. Ela está num evento oficial. Ela representa ali a primeira-dama. É um cargo que existe, sim. Só pode ser ocupado por quem é casado com o presidente da República. E ela está numa cerimônia oficial, num veículo oficial, em pleno 7 de setembro, fazendo L, e você acha normal? Vamos ouvir o Tardelli, que depois eu quero colocar já o Negão e o Palumbo na roda também. Fala sobre isso, Tardelli. Eu acho que isso aí é a gente aumentar, fazer o mosquito virar boi, sabe? Foi um gesto. Impróprio, ou não? Fazer o L, não é fazer o mosquito virar boi. Olha, eu não vou dizer que fosse impróprio, eu vou dizer o seguinte, né? Todos nós estávamos ainda na memória do 7 de setembro, certo? Vendo uma primeira-dama ao lado de um marido se proclamar imbrochável, certo? Aquela situação foi constrangedora. Sim, ela passou por uma situação constrangedora, certo?
Até porque ninguém sabe se é verdade ou não. Ô, Palumbo, eu acho que não foi ninguém, porque eles estavam com medo de ser preso. Você coloca uma camisa verde e amarela lá em Brasília, é capaz de você ser preso. Ô, Palumbo. Por isso tinha vermelho. Por isso tinha vermelho. Ô, Palumbo, eu quero te ouvir, porque a gente teve no ano passado também o Bolsonaro fazendo arminha. O que é o L pro Lula é a arminha do Bolsonaro. Isso também é não deixa de ser um símbolo político. político. Não justifica o outro. Exato. Errado lá, errado aqui, seria isso, né? Se o Bolsonaro agora, provavelmente já estaria sendo massacrado. Já teria uma representação contra ele lá no Supremo Tribunal Federal. E eu acredito que isso aqui foi a resposta do povo. A Paulista aqui em São Paulo vazia, as ruas vazias, Brasília vazia, nem um vendedor de cachorro quente conseguia vender alguma coisa. Aliás, o Exército dando pão com salsicha. Mas que coisa, hein? A que ponto chegamos na democracia brasileira? Pão com salsicha chama hot dog. Bom, melhorou um pouquinho, né? Que antigamente era pão com mortadela. Então deram uma melhorada. Evoluiu. Mas, vou te falar, isso aí é a resposta do brasileiro. Ninguém está satisfeito com esse presidente da República. É gastança de dinheiro público, é mais ministérios. A Janja, ela pode não ter cargo nenhum, mas que ela manda pra caramba, ela manda. E lá, nos bastidores de Brasília, e eu estou lá, diz que ela tem até um gabinete, ela barra o ministro que vai falar com o presidente Lula. Então, foi extremamente inconveniente ela ter feito aquele gesto. Ali não era o momento para isso. Ali ela estava representando o Lula representando o Brasil e ela a primeira-dama. Ela não tinha nada que fazer o L. Aliás, fez por vento, não tinha absolutamente ninguém ali. O que tinha ali era comissionados, a militância dele, não era aquela coisa bonita, verde e amarela, cor do Brasil, né? Então, é uma coisa ridícula isso aí, né? Gastaram pra caramba. A suspeita aí de ter aumentado aí para R$1.300.000 todo esse palanque aí, toda essa armação de tendas e tudo mais. E ali ela fez o L para absolutamente ninguém. Tava lá meia dúzia de gato pingado lá, uma coisa ridícula, uma coisa vergonhosa. Eu tenho certeza que eles mesmos se sentiram envergonhados com essa situação. Muito diferente da Paulista, aqui apesar do Bolsonaro falar algumas coisas que não deveria ser falado, mas ele era aclamado, ele é aclamado para a população. Se o Bolsonaro estivesse lá, pode ter certeza que teria muitas, milhares de pessoas ali. Ele convocou para um comício no ano passado, foi um comício. Um comício convocado. O Bolsonaro, se ele sai na rua, o Bolsonaro ele ficou arrasta 6 meses a multidão. convocando o Não, ele arrasta a multidão, o Bolsonaro. Ele arrasta a multidão. É só colocar o Lula e ele do lado do outro. Escolhe um local aí, coloca os dois para andar. Ô, Negão, quero trazer você para a conversa com um assunto interessante aqui, porque a gente viu neste ano, no 7 de setembro, na última quinta, o Zé Gotinha participando como alguém desfilando no 7 de setembro. E aí eu quero saber a importância desse Zé Gotinha, talvez seja para dar uma alfinetada na questão das vacinas do Bolsonaro, que ele era contra a vacina, aquela coisa de tratamento precoce que gerou tanta polêmica, que a gente tem até prejudicado ele nas eleições consideravelmente. Mas a gente vê o Zé Gotinha desfilando, mas a gente tem falta de vacina para dengue. Uma vacina que já é aprovada pela Anvisa e que ainda não é colocada à disposição de toda a população. Nessa semana em específico que o Zé Gotinha desfila, mas falta vacina para dengue. O Lula prega a união das mulheres, mas demite só a mulher, por enquanto. A segunda ministra demitida é segunda mulher, coincidentemente ou não. A gente vê o presidente Lula que sobe a rampa do Planalto com pessoas com deficiência, mas fala que pessoa que tem algum tipo de doença tem problema de parafuso. Será que isso não faz a gente acreditar que o discurso está muito desassociado da prática? É o Zé Gotinha na foto, mas falta vacina. Como é que você analisa esse marketing do nosso governo federal? Você que é um cara que trabalha com mídias sociais, rede social, está com tudo aí com seus seguidores. É a boa e velha hipocrisia. A gente já passou por isso 12 anos e meio de PT, isso não é novidade nenhuma pra gente. Eu sou bem sincero com vocês, eu não vejo problema nenhum da Janja ter feito o L, dela ter vestido vermelho. Na verdade, ela estava até numa sinuca de bico, né? Porque assim, se ela veste verde e amarelo, iam dizer que ela estava sendo falsa. Se ela veste vermelho, que eu acho que ali eu já acho que ela foi íntegra vestindo vermelho, porque seria até estranho ver a primeira-dama de verde e amarelo. Fazer o L ali tá totalmente certo. Os servidores foram obrigados a estar lá. Eles foram convocados. Como é que você diz não? E você tinha vários militantes ali que provavelmente até pediram para que ela fizesse o L. Eles estavam felizes ali. Lula teve muita sorte. Sorte de verdade mesmo, porque ele teve sorte que o Bolsonaro não quis participar junto com o Tarcísio,
o que faria ele ter uma vergonha maior ainda do tanto de gente que teve. E ele teve sorte dos influenciadores de direita terem cometido o erro de querer fazer aquela campanha do Fique em Casa. Porque quando eles começaram a fazer essa campanha do Fique em Casa, foi a hora que o governo se coçou e foi lá e pediu para os servidores para pelo menos preencher as cadeiras. Mesmo assim, você tinha um monte de cadeiras vazias. Porque se essa galera tivesse ficado quieta e tivesse ficado pela sorte das pessoas irem mesmo, estaria mais vazio ainda. O 7 de setembro é uma data muito importante para a gente, muito importante mesmo. E hoje nós temos um presidente impopular com a prova da sua impopularidade. Só que assim, eu também tenho que ser sincero numa coisa. A culpa do 7 de setembro estar vazio não é por causa do presidente Lula. A culpa está muito mais para os militares e para quem ficou alimentando aquela coisa de só mais 24 horas, só mais 72 horas, o homem não vai subir a rampa, ninguém vai bater continência para ele. Não, eles vão sim, porque é esse o certo. Eles obedecem ordens. Eles deveriam ter vindo... Né? Tá na Constituição. Eles deveriam ter vindo a público e ter falado de peito aberto, porque a população teria escutado. Ter falado assim, gente, por favor, volte para suas casas, nós não vamos fazer nada. Mas não, ficou com aquela coisa de, e o povo pedindo e ninguém respondendo. Querido Alessandro, por que eles não disseram? Excelente pergunta. Por que eles não disseram? Porque é uma coisa que eu cobrei muito. Não disseram porque foram covardes. Ou porque estavam esperando a quebra. Olha, nós estamos o seguinte... Todas, nós não tivemos nenhum amontoado de gente em frente a Gaviões da Fiel e a Mancha Verde. Não era ali que ia sair a quebra institucional. Eles foram na frente dos quartéis. Certo? Nós tivemos os filhos do presidente, do ex-presidente, várias vezes, dizendo, fiquem, vai acontecer alguma coisa, não acabou ainda. Certo? Todo mundo estimulando uma expectativa que deu no que deu. Mas quem tinha que vir a público eram os comandantes militares. Tinham que ter vindo a público. Por que eles não falaram? Mas daí, Por que eles não se disseram? Isso vai... Por que eles não disseram? Respondo, porque eles não disseram. Só uma coisa, Capês. Eles erraram, porque eles se omitiram, porque eles deveriam ter dito. Capês, me escuta aqui. São responsáveis por isso. Me escuta aqui. Simples assim. Capês, mas isso já influenciou também no grau de confiabilidade que as pessoas têm nas Forças Armadas. A última pesquisa demonstrou que caiu ninguém mais confia. Claro, que os militares, quando se envolvem em política, depois do golpe de 64, os militares falaram, vamos ficar afastados da política. A imagem das Forças Armadas começou a recuperar rapidamente, porque as Forças Armadas são patrimônio da sociedade. Quando os militares começam a se envolver novamente em política, e alguns, inclusive, com atuações realmente, que nem o Pazuello, desastrosas. Então, aí sim, as Forças Armadas entram novamente em discreto, mas eu tenho certeza que vão recuperar. A população gosta do Exército, gosta das Forças Armadas, nós temos admiração pelas Forças Armadas. Recupera, isso é uma questão de tempo. A quantidade de piada que tem contra o Exército nas redes sociais é uma coisa... Paulo, sabe uma coisa? A gente caiu assim. A gente tem uma queda de confiança, acredito que pelos dois lados. Queda de confiança daqueles que queriam que eles fizessem um golpe, que eles fizessem algo antidemocrático, que estavam aguardando isso das Forças Armadas, e quebra de confiança de quem esperava uma postura firme, como o Tardelli falou, de vir a público e dizer, sai daqui da frente, não adianta você... Não, mas o pior não foi isso. O pior é gente que não estava lá na esplanada, não estava lá na Praça dos Três Poderes, estava distante, em outros quartéis, e aí eles chegaram, falaram, acabou, reuniram todo mundo, colocaram no ônibus e levaram para a cadeia. Exato. Isso foi uma traição sem precedente. Aquelas pessoas não estavam fazendo absolutamente nada. As pessoas têm direito de se manifestar. Ali tinha capelinha com igreja, com santos, as pessoas se reuniam, faziam comida lá, distante das invasões. Então isso foi um absurdo. Como que você pega uma pessoa, leva para a cadeia sem fazer nada? Veja uma coisa. Naquele dia mesmo, o cordão que fizeram dos militares para impedir que militares fossem presos, claro que isso quer dizer alguma coisa. Ô, Tardelli... Lógico que você quer dizer alguma coisa. Os militares... Não vou te falar assim, todos... Foram presos? Não entendi. Quando a Polícia Militar foi prender quem estava lá, o Exército fez um cordão. Falou, aqui não passa. Não. Como não? Teve gente que foi presa, que estava muito distante de lá, estavam se manifestando, não depredaram absolutamente nada, foram levados para a cadeia, demorou-se para fazer audiência de custódia. Se fosse delegado, o senhor é promotor, sabe que o delegado ia assinar uma pista, um abuso de autoridade.
Demoraram 2, 3 dias para se fazer audiência de custódia, não teve individualização dos atos. O que você fez? Para se prender alguém, você tem que falar. Olha, eu fiz isso, eu ataquei uma pedra na janela. Ah, tudo bem, então você cometeu um ato criminoso, você vai ser preso. Mas aí você cerca as pessoas, coloca num ônibus, leva para a cadeia, faz um flagrante, não passa em audiência de custódia, rasgar a Constituição. Isso é uma aberração jurídica. Fala que eu quero... Pode falar. Jogo rápido. Uma coisa que as pessoas têm que ver também é que não foi só a traição em si. O 7 de setembro, ele não é a data do presidente. O presidente está lá como coadjuvante. Lá as pessoas vão para ver o nosso exército, para ver o nosso poderio militar. O exército é a estrela. O exército, a marinha aeronáutica, óbvio, são as estrelas do dia. O que aconteceu agora não foi o esvaziamento porque o Lula estaria lá, porque senão em outras capitais estaria lotado, a Paulista estaria cheia. Foi justamente, a boa parte dessa conta está no nome do Exército. A parte do Lula é só a parte de que ele está fazendo um péssimo governo. Porque se ele estivesse fazendo um bom governo, Bolsonaro já estaria esquecido. Ninguém mais falaria do Bolsonaro. Todo mundo estaria falando só do Lula e do quanto o Brasil estaria prosperando. Ô, Tardelli, não é o que está acontecendo. Você acha que o Lula está fazendo um péssimo governo? Essa é a opinião dele, eu acho muito pelo contrário. Nós encontramos um governo, e falo nós, o povo brasileiro, que ele é completamente destruído, não tinha cultura. Foi destruída a cultura. O que se fez na pandemia foi algo para a gente nunca mais esquecer. O comportamento do presidente, dos seus ministros e daquela canalhada que o cercou. Mas e o Lula? Certo. E o Lula? Bom, o Lula não era poder naquela época. Não, agora? Ele está fazendo um bom governo agora? Eu acho que ele está conseguindo, primeiro, resgatar o Brasil no exterior. Certo? Nós vimos a cena do Bolsonaro no grupo dos 20. Você está falando muito do Bolsonaro, hein, Tardelli? Mas nós vimos, o Lula tá bem? Ele falava com o garçom, o Lula fala com os presidentes. Enquanto um fala com o garçom, o outro fala com o presidente. Essa é a diferença. Ambos falam para os presidentes, mas só um fala com os garçons. Não, essa é a diferença. O Bolsonaro não foi recebido por ninguém. O Lula é recebido por todos. O Lula é aguardado. O Lula agora foi, inclusive, chamado para interferir numa questão que a gente muito pouco ouviu falar aqui, que é a questão do Cáucaso. Parece que é um negócio extremamente grave e que nós não tínhamos muita noção do que está acontecendo lá. Ora, nós conseguimos diminuir a inflação, nós estamos conseguindo passar uma reforma tributária, o Capês é muito mais jurista do que eu no que isso, que é uma verdadeira constituinte tributária. Vai mudar tudo. Nós vamos ter um outro país tributário daqui a pouco tempo. Ô, Fernando Capês, já que você é um jurista que sabe tudo de reforma tributária, processo penal, direito do consumidor, lei de improbidade, inclusive temos já o lançamento. Vai ter o lançamento do livro, do Fernando Capês. Eu quero te perguntar de outra coisa. Veja que a gente está falando sobre 7 de setembro e, curiosamente, agora, logo no primeiro ano sem Bolsonaro, sem a presença do Bolsonaro. Quero te fazer a pergunta, você acha que foi uma intenção do Bolsonaro ficar afastado agora ou ele estava aguardando um convite? Porque o governador Tarcísio e o Ricardo Nunes não convidaram, disseram que não precisa convidar. Ele é de casa, se quiser pode vir. Ou eles... é feita de sinais, hein? E aí, Capês, é feita de sinais. Eu quero saber de você. O Ricardo Nunes está querendo os votos bolsonaristas nas eleições municipais do ano que vem, aqui em São Paulo. Será que ele perdeu, então, a oportunidade de fazer um convite e ter o Bolsonaro dele para trazer esses votos ou ele não convidou para não ter o risco do Bolsonaro aceitar? Primeiro, eu lembro quando o Fernando Haddad foi candidato a prefeito da cidade de São Paulo e o Lula e ele foram pedir apoio para o Maluf, na casa do Maluf. O Maluf recebeu sem ninguém, discretamente. Quando abriu a porta da garagem, estava toda a imprensa reunida, batendo foto, e era aquele constrangimento. Na política, você quer o voto, mas não quer o desgaste. Então é difícil você interpretar. Pode ser que o Bolsonaro não tenha ido por uma questão do seu estado de espírito. Ele está sofrendo pancada de tudo quanto é lado. Aliás, tem sido uma rotina. O Collor foi cassado, impeachment. O Lula ficou preso 20 meses. A Dilma sofreu impeachment. O Temer foi preso. Então, daqui a pouco, para você pegar prefeito, já está difícil. Presidente da República também, daqui a pouco, vai ficar complicado. Então, primeiro, o estado de espírito dele, Toda hora está se discutindo umas questões, depois podemos discutir. Eu tenho uma posição muito clara, jurídica, doutrinária, sobre a questão dos presentes. Na minha opinião, enquanto não houver lei determinando que os bens integrem, aqueles presentes integrem patrimônio da União, não dá para falar que houve desvio nem vantagem indevida.
pode se colocar a questão do ponto de vista ético, moral, mas não do ponto de vista do crime, porque não há crime sem lei que o defina. Mas esse é um outro assunto. O Bolsonaro, então, pode ter esse sentido desestimulado, a gente não sabe qual é o estado de espírito de uma pessoa. Deixa eu fazer uma pergunta pro Capês. Sofrendo isso. Só para completar. Deixa eu fazer uma pergunta pro Capês. Só para não ficar sem sentido. Só para não ficar sem sentido. E segundo, eu acho que quando a pessoa está assim, ela quer ser convidada. Ela quer que você vá até ela quer que você apareça junto com ela. Ele vai aparecer, ele já está numa situação que ele está no estado de espírito, diria assim, de baixo astral. Ainda não há um carinho, não há um convite, ele não vai aparecer mesmo. Fala, Odegal. Fernando Capês, eu até procurei aqui para não errar a frase. Abre aspas. Você acha, Fernando Capês, abre aspas, que ele não foi convidado porque quem deveria convidar pensou assim, ó. O maior desafio é descolar do Bozo sem perder os apoiadores dele? Que dizem que essa frase foi o Deltan Dallagnol. Dizem porque veio lá na Vaza Jato. Então, para mim, é sempre dizem. Eu não acredito. Bom, eu não usaria essa expressão, não gosto de Bozo. Né? Eu também nunca me referi com eu me referi por causa da frase que não, a frase, dizem, não foi que você. atribuem, claro, que atribuem ao então, Deltan. Eu nunca me dirigi adjetivando negativamente nem o presidente Lula, nem qualquer pessoa que seja. Eu procuro sempre levar a questão no nível dos debates, sem a pessoa... Como você, aliás, em todas as mesas que a gente participa, tem feito. Eu acho que o ex-presidente Bolsonaro teve, sim, uma parcela grande de contribuição para o país. Eu não vejo nós vamos depois discutir dados econômicos, fazer alguns comparativos para saber a gestão dele, a gestão Lula, principalmente no mesmo período do mês anterior, do mês do ano anterior e deste mês. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, Nelsinho, eu acho que talvez faltou um convite, faltou um carinho. E falar nesse carinho, nesse convite, Paulo, a gente precisa se lembrar que o governador do estado de São Paulo, que poderia ter convidado o Bolsonaro, ele só é governador em São Paulo porque o Bolsonaro emplacou ele. Ele jamais seria governador de São Paulo porque ele sequer é de São Paulo. Foi uma aposta que deu muito certo do Bolsonaro, com o apoio, claro, do Valdemar da Costa Neto, do PL, e do Partido Republicano, que é o partido do governador de São Paulo. Não pega mal pro Tarcísio, que era um técnico escondido, desconhecido lá em Brasília, se tornou ministro pelas mãos do Bolsonaro, depois se tornou governador do principal estado do ponto de vista econômico do Brasil, ser governador e agora no momento em que o Bolsonaro está numa baixa, está sendo criticado, prestando depoimento à polícia, não pega mal nessa relação de lealdade que deveria existir entre os dois? Quando a gente conhece nossos verdadeiros amigos, quando nós estamos em baixa, né? Porque para ir para a festa vai ter sempre gente para ir. Agora, quando nós estamos lá com problemas, como o Bolsonaro está passando, a gente conhece quem são os nossos verdadeiros amigos, aqueles que pegam a gente lá de baixo e levanta. O Tarcísio é governador por causa de uma pessoa, Jair Messias Bolsonaro. A política é feita de gestos. Nem ele e nem o prefeito convidaram o Bolsonaro. É um erro grosseiro, uma gafe, isso não convidar o Bolsonaro. Em São Paulo, na cidade de São Paulo, a esquerda ganhou, tanto do Bolsonaro quanto do governador Tarcísio. Se você quer o apoio da pessoa, mas não quer o que vem de ruim com ela, que seria a rejeição, alguma coisa está errada. Você está usando a pessoa. Ou você está junto ou não está. Não existe meio termo. E também não dá para você, numa semana, estar numa foto com o Bolsonaro e na outra estar numa foto com o Dória. Isso não entra na minha cabeça. São públicos que não se comunicam. Quem gosta do Dória não gosta do Bolsonaro e vice-versa. Então, aquele que está querendo pegar apoio de todo mundo, alguma coisa está errada. E muito disso é influenciado pelo PL, porque o PL está aqui na Prefeitura de São Paulo com secretarias, com subprefeituras, com vereadores que mandam pra caramba. Atrás desses vereadores tem deputados que mandam pra caramba, que está influenciando o Bolsonaro. E hoje o Bolsonaro não é mais presidente da República. Então ele fica refém dessa política velha. Eu ainda acho que o PL, pelo tamanho do PL, ele teria que lançar um candidato próprio. O PL é um partido gigantesco. Não for o Salles, mas que coloque outro do PL para competir nessa candidatura do próximo ano. Tardelli, para a gente fechar esse assunto aí do 7 de setembro e a ausência do Bolsonaro... Então, eu só ia perguntar para quem é aqui político aqui, não sou eu. Houve ingratidão